E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise por aqui. Hoje a gente vai explorar uma daquelas tensões universais que são profundamente enraizadas na nossa história, sabe? Aquele delicado equilíbrio entre o espaço sagrado dos santuários religiosos, de um lado, e a implacável arena política do outro. No fundo, é um embate clássico sobre fé, poder e a enorme influência que ecoa ali de cima dos púlpitos. Ok, vamos mergulhar nisso. Será que a fé e a política podem, de fato, andar separadas? Porque esse é o nosso dilema central hoje. Já faz séculos atravessando um monte de culturas diferentes que a gente debate se a igreja tem a capacidade, ou na verdade até mesmo o dever, de se manter politicamente neutra diante do que acontece na sociedade. Para organizar nossa conversa, o roteiro da análise de hoje está dividido em 4 partes. Primeiro, religião e política. Segundo, a teologia do poder. Terceiro, o púlpito partidário. E, por fim, o preço da polarização. Então, bora começar pela primeira parte, religião e política. Para a gente entender o quadro macro-histórico da coisa, é legal lembrar que essa ideia de manter fé e Estado como coisas separadas não é de hoje. Ela vem de princípios super antigos, tipo aquele clássico comando de dar a César o que é de César, né? Olhando para a linha do tempo, a evolução é muito clara. No primeiro século, a comunidade cristã primitiva era marginalizada, sobrevivendo na base de uma certa subordinação revolucionária. Mas aí no ano 313, o jogo vira com o Édito de Milão garantindo liberdade religiosa. Dando um salto para a Idade Média, o que a gente mais vê são aquelas lutas de poder intensas entre o lado espiritual e o temporal. E o resultado dessa bola de neve chega agora no século XXI, com uma mobilização política gigantesca dentro das democracias modernas. A fé, basicamente, saiu das catacumbas direto para o centro do poder. E tem um conceito que ilustra isso brilhantemente: o cesaropapismo. Basicamente é aquele sistema político onde o chefe de Estado é, ao mesmo tempo, o líder supremo da igreja. É só lembrar lá de trás da integração que o imperador Constantino fez. Esse é o exemplo de livro de como a busca por influência política acabou cobrando um preço muito alto, comprometendo toda a independência e a mensagem espiritual da igreja. E isso já nos empurra direto para a seção 2, a teologia do poder. Porque, vamos combinar, as instituições religiosas precisam de justificativas teológicas para atuar no mundo secular. Então é essencial entender o que impulsiona ou o que freia esse envolvimento na política. A gente tem 2 grandes paradigmas aqui. De um lado, a doutrina dos 2 reinos, que vem do luteranismo. A ideia central aqui é a separação estrita. Deus governa o lado espiritual pelo evangelho e o lado temporal pelo Estado. Fim. Mas, num contraste gigante, a gente tem a soberania das esferas, do neocalvinismo. Aqui, o foco é um mandato cultural, onde o cristão não deve ficar isolado, ele precisa transformar ativamente todas as áreas da sociedade, o que, obviamente, inclui meter a mão na massa na política. Agora, trazendo isso para um contexto mais recente, especialmente forte na América Latina e no Sul global, a gente esbarra num outro grande divisor de águas. De um lado, a teologia da libertação. Ela lê os textos sagrados como uma mensagem clara de libertação econômica, batendo muito na tecla da justiça sistêmica para os mais pobres. Já do outro lado, a teologia da prosperidade foca muito no indivíduo. Ela vê o sucesso financeiro e material como um sinal direto de bênção divina, o que geralmente acaba se alinhando com plataformas econômicas bem mais conservadoras. Percebem? São visões de mundo completamente opostas, guiando a mesma ação política. E como é que os textos sagrados entram nesse cabo de guerra? Romanos 13 é o campo de batalha perfeito aqui. Obedecer ou resistir. A visão mais tradicional diz que a gente deve simplesmente se submeter às autoridades porque elas foram instituídas por Deus. Ponto. Só que as fontes modernas trazem uma apropriação mais contextual. A ideia de que regimes corruptos ou opressores são, na verdade, blasfemos, perdendo qualquer legitimidade divina. Nesses casos, o pessoal usa até o que chamam de desobediência espiritual, usando a oração como uma arma, um verdadeiro ativismo social contra o governo. Certo, saindo um pouco do campo das ideias, vamos para a seção 3, o púlpito partidário. Quando a gente olha para como essas teorias funcionam na prática, no meio das eleições, os dados mostram que as igrejas são motores surreais de mobilização. Olha a Nigéria, por exemplo. Lá, o pastor Tunde Bakari usou toda a influência dele para liderar grandes protestos nacionais e forçar mudanças reais nas políticas do país. Já no Zimbábue, o que rola é o inverso, mas tão forte quanto. Os próprios líderes do Estado usam a Bíblia nos discursos políticos para tentar se legitimar na frente de uma população que a maioria é cristã. Um caso super complexo e emblemático acontece aqui mesmo no Brasil, com a bancada evangélica. O detalhe é que não é um partido político comum,
mas sim um bloco suprapartidário, muito bem organizado, que usa a capilaridade das igrejas para atuar dentro do parlamento. E isso, claro, gera um debate fervente. Quem defende argumenta que eles estão apenas representando uma fatia gigante da sociedade. Quem critica levanta a bandeira vermelha sobre a laicidade do Estado, questionando o que acontece quando dogmas religiosos começam a ditar leis que valem para todo mundo. Então, o ponto crucial da nossa análise é onde fica a linha que separa a liberdade religiosa do crime eleitoral. É aí que entra o abuso de poder religioso. Isso acontece quando um líder usa o peso da sua autoridade moral e espiritual sobre a consciência dos fiéis para forçar ou coagir o voto em um candidato específico. Reparem que aqui o debate não é mais sobre direita ou esquerda, é sobre respeitar ou não a autonomia de quem está sentado no banco da igreja. E é exatamente para proteger a liberdade de expressão dessas pessoas que a Justiça Eleitoral tenta agir com firmeza. O Tribunal Superior Eleitoral no Brasil, por exemplo, é bem rígido com o que pode rolar nos templos. Fazer propaganda de candidato no altar pode dar perda de registro ou até do mandato. Distribuir panfleto de campanha no culto ou ficar fazendo pressão psicológica por voto é objetivamente classificado como abuso de poder. É a tentativa do Estado de garantir que o santuário não vire, na surdina, um comitê eleitoral. E isso nos empurra para a nossa última parte, a seção 4, o preço da polarização. E aqui, a conversa fica bem mais pessoal. Vamos esquecer as cortes eleitorais e os livros de teologia por um segundo. Pensem nas pessoas, no desgaste emocional, no constrangimento e na revolta que tomam conta do chão das igrejas quando a política invade de vez o espaço sagrado. Isso gera o que a gente chama de desigrejação. É quando a pessoa simplesmente desiste e vai embora da instituição. Ela abandona o espaço porque o desconforto fica insuportável. Imagina você ir para a igreja buscar comunhão e acabar se sentindo pressionado, julgado e completamente excluído só porque não concorda politicamente com o pastor. A identidade partidária acaba atropelando e esmagando a identidade religiosa. Trazendo a voz de pessoas reais para essa análise, olha só o relato do Chika, lá da Nigéria, que as pesquisas etnográficas registraram. Ele conta exatamente por que parou de ir aos cultos. O líder dele parecia simplesmente esquecer que ali, sentados, tinham membros de diversos partidos e etnias diferentes. É um retrato triste de um ambiente onde pensar diferente vira motivo de exclusão automática. E dependendo da situação, não é só desconforto, é revolta mesmo. A Fulad, também da Nigéria, faz um desabafo super angustiado. Ela pergunta quando os líderes vão finalmente usar a fé para bater de frente com governos opressores, em vez de fecharem alianças com eles. Para muita gente na congregação que convive com o medo e com o trauma da violência do Estado, ver o seu líder religioso de mãos dadas com figuras autoritárias não é só uma discordância política, é sentido como uma traição imperdoável. O que acontece, no fundo, é uma distorção chocante de propósitos. A pessoa procura o santuário atrás de fé, de um consolo para a vida, de comunhão e paz, certo? Mas aí ela chega lá e o ambiente está com a mesma agressividade da arena política. O que era para ser um abraço, vira pressão moralista, julgamento de quem é de fora da bolha, exclusão e uma divisão ideológica super amarga. O saldo humano disso tudo é devastador. As comunidades se fraturam no meio, divididas em guetos progressistas contra conservadores. Aquele conceito lindo e milenar de todo mundo unido no mesmo grupo simplesmente desaparece. Tem um silêncio muito desconfortável, uma revolta muda que vai afastando quem pensa diferente. Além disso, as gerações mais novas começam a olhar para a igreja só como um puxadinho de campanhas políticas obsoletas. E no fim das contas, a religião acaba jogando fora seu papel mais precioso, o de ser um espaço de mediação e cura para uma sociedade que já está tão machucada. E com isso a gente meio que volta para o nosso ponto de partida. O grande desafio de sempre é garantir que a dedicação das pessoas à fé não seja ofuscada pelo brilho do poder de César, né? A história é bem clara. A igreja sempre tem mais valor e virtude quando ela serve como uma consciência moral da sociedade, mantendo uma certa distância e não se deixando corromper por essa busca implacável e muitas vezes amoral pelo poder político. Para fechar nossa análise, fica uma reflexão para a gente pensar com calma. Se o púlpito, que é o lugar do sagrado, vira só mais um palanque de debate partidário, para onde as pessoas vão correr para encontrar um verdadeiro santuário? A gente se vê na próxima.